Rússia, o país eurasiático que é a quinta maior economia da Europa, com um PIB de 1,7 trilhão de dólares, conhecida por ter sido o centro da antiga União Soviética, responsável por diversos avanços tecnológicos e científicos durante o século XX. No entanto, sua população de 146 milhões de pessoas possui uma renda per capita de apenas 11.600 dólares, sendo do mesmo patamar de países como China e Costa Rica. E esses números são bem medianos se considerarmos que a nação possui enormes reservas de recursos naturais e o maior território do mundo, que é 2 vezes maior que o do Brasil e se estende desde a Europa até a Ásia. Apesar disso, a Rússia continua sendo muito influente globalmente, possuindo um dos exércitos mais poderosos do mundo e o maior arsenal nuclear. E nesse vídeo, vamos entender como a Rússia é tão poderosa e desempenha tanta influência política ao redor do mundo, mesmo com uma economia abaixo do potencial, além de diversas acusações de autoritarismo, corrupção e violação de direitos humanos. Para compreender o cenário russo atual, é preciso entender a história da Rússia moderna, que surge em 1991 com o colapso da União Soviética, sendo muito marcada pela difícil transição de uma economia planificada para uma economia de mercado. Durante a economia planificada, que vigorou por 69 anos durante a existência da União Soviética, havia um controle estatal sobre os meios de produção, investimento e decisões de consumo. Nesse contexto, após o fim da União Soviética, o presidente russo Boris Yeltsin implantou uma série de reformas visando a transição do comunismo para uma economia de mercado. Entretanto, diferente de outras antigas repúblicas soviéticas que fizeram essa transição de maneira bem-sucedida, na Rússia, as privatizações favoreceram a consolidação de oligarcas nos principais setores da economia, semelhante ao problema enfrentado pela Ucrânia. Em ambos os casos, esse grupo de empresários eram antigos membros do Partido Comunista ou ocupavam cargos de alto escalão nas indústrias. Após o colapso da União Soviética, compraram ativos estatais e se tornaram donos de grandes monopólios, atuando politicamente para garantir seus interesses através das instituições fracas e instáveis, que são passíveis de corrupção e jogo de interesses. Com isso, a Rússia possui a maior desigualdade de riqueza do mundo, se excluindo alguns paraísos fiscais do Caribe, com a Credit Suisse, um dos principais bancos suíços, estimando que cerca de 110 bilionários controlam 35% de toda a riqueza do país. Além das privatizações, o governo Yeltsin abandonou o congelamento de preços, tomou diversos empréstimos com o FMI e buscou estabilizar o rublo, que é a moeda da Rússia. Contudo, os efeitos foram desastrosos, causando uma hiperinflação nos anos 90 que chegou a incríveis 2.333% ao ano, além de um desemprego de 13% e uma perda de 40% do PIB real. Essa situação, junto da dificuldade em arrecadar receitas em meio ao colapso econômico, falência de empresas defasadas da era soviética e a dependência de empréstimos, levaram à crise financeira russa de 1998, gerando o não pagamento da dívida com o FMI e a desvalorização do rublo. Apesar desse cenário, com a ascensão ao poder de Vladimir Putin em 1999, a Rússia se recuperaria rapidamente, obtendo um crescimento em média de 7% no PIB entre 1999 e 2008. Esse resultado se deve a alguns motivos, pois com a desvalorização do rublo, os produtos russos ficaram mais competitivos frente ao mercado internacional, além do boom dos preços das commodities no início do século XXI, que beneficiou a economia de diversos países como Brasil, Austrália e a Rússia, principalmente devido à alta demanda dos mercados emergentes, mas notoriamente a China, e algumas reformas econômicas como a redução de impostos e desregulações. Esses fatores foram fundamentais para a recuperação da economia russa e, posteriormente,
a admissão do país na Organização Mundial do Comércio, sendo a última grande nação a se tornar membro do bloco. Mesmo com desempenho positivo na economia, o cenário de instabilidade foi potencializado com a anexação da Crimeia em 2014, uma região que até então pertencia à Ucrânia e tem grande importância geopolítica por beirar o Mar Negro. Além disso, a ausência de um sistema judicial justo e independente faz o país possuir um cenário desfavorável para negócios, pois diversas empresas são fechadas anualmente após seus proprietários serem presos sob acusações de corrupção e terem seus bens confiscados. Um exemplo disso foi a gigante de petróleo Yukos, que em determinado momento chegou a produzir 20% de todo o petróleo russo, mas foi à falência após o seu dono, Mikhail Khodorkovsky, ser preso acusado de fraude. Essa situação é ainda mais intensificada com a corrupção generalizada no país, com estimativas do Índice de Percepção de Corrupção apontando a Rússia como o país mais corrupto da Europa, ocupando a posição 129 entre 180 países, abaixo de países notoriamente corruptos como o Brasil e o México. Esse cenário causa uma enorme fuga de capital, com estimativas do FMI que desde 1991 a Rússia perdeu cerca de US$ 1 trilhão em fuga de capital. E assim, apesar de ser o maior país do mundo em área, com um território que se estende por 2 continentes e faz fronteira com 16 países, a economia russa é quase do mesmo tamanho da do Canadá, Coreia do Sul e do Brasil. Porém, os russos quase sempre estão sendo comparados com grandes potências como Estados Unidos e China, além de desempenhar uma forte influência política e militar em todo o planeta, mesmo com um PIB 13 vezes menor do que o dos Estados Unidos e quase 10 vezes menor que o da China. Com isso, surge a pergunta do porquê a Rússia é tão poderosa, mesmo com uma economia abaixo das suas expectativas. O primeiro e talvez principal motivo é o protagonismo da época da União Soviética, que fez a Rússia investir pesadamente nas forças armadas e no arsenal nuclear. Esse investimento até hoje continua presente, pois 61 bilhões de dólares são destinados anualmente para fins militares, tornando possível a vasta variedade de navios, aviões e tanques. Além disso, mesmo com a redução de armas nucleares após o fim da Guerra Fria, a Rússia ainda é a líder mundial em capacidade nuclear, detendo 50% das ogivas nucleares de todo o planeta. Outro motivo importante é a abundância de recursos naturais disponíveis em seu território, detendo a maior reserva de gás natural do mundo, a 8ª maior de petróleo e uma vasta variedade de minérios. Estimativas apontam que a Rússia tem uma riqueza de recursos naturais avaliadas em 75 trilhões de dólares, sendo de longe a maior do mundo, comparado a 21 trilhões do Brasil e 23 trilhões da China. Muitos desses recursos ainda estão inexplorados, como no Mar Cáspio e no Ártico, que possui 22% dos recursos naturais, como petróleo e gás, inexplorados do mundo, e perdeu 95% do gelo mais espesso nos últimos 30 anos, tornando possível a exploração dessas riquezas em breve. E atualmente, a Rússia possui presença militar na região, reivindicando 70% do fundo do mar no centro do Oceano Ártico. Tal fator garante à Rússia uma posição privilegiada em relação a outros países, principalmente na Europa, com os russos provendo gás natural através de gasodutos para boa parte do continente, onde alguns países como Hungria e Alemanha possuem 62% do gás natural disponível sendo importado da Rússia. Com isso, a Rússia consegue utilizar sua abundância de recursos naturais como alavanca política para garantir seus interesses no continente europeu. Um grande exemplo disso é a recente crise energética que a Europa vem enfrentando, com o preço do gás natural, que é utilizado para gerar 20% de toda a energia do continente, saltando cerca de 5 vezes em um ano. O principal motivo é a alta da demanda por gás natural na Ásia.
principalmente para substituir o carvão mineral, além da produção abaixo do esperado de energias renováveis, como a eólica e hidrelétricas. Todavia, diversos países e especialistas vêm acusando a Gazprom, a gigante estatal de energia russa, de limitar o fornecimento de gás para forçar a certificação do polêmico projeto de 11 bilhões de dólares, o Nord Stream 2, que ligará o gás russo para a Europa através do Mar Báltico. Esse gasoduto foi alvo de críticas dos Estados Unidos, que acredita que a Rússia tem interesse em ampliar sua influência pela Europa enquanto mantém o continente dependente do fornecimento de energia. Apesar dessa relevância no setor energético, a Rússia se destaca em diversos setores, como o industrial, com setores automotivo e aeroespacial possuindo um vasto prestígio. Outro setor importante é o de defesa, principalmente com a produção de jatos, submarinos, mísseis e de armas, onde o país é o segundo maior exportador do mundo. A agricultura é outro setor importante, sendo responsável por 4% do PIB do país, pois a Rússia possui a terceira maior área cultivável do planeta, mesmo com boa parte de seu território inapropriado para cultivo devido ao clima rigoroso. E com os efeitos do aquecimento global, é esperado que o país consiga utilizar mais o seu território, já que as regiões na Sibéria, que hoje ficam permanentemente congeladas, podem se tornar aráveis em um futuro próximo. Além disso, a Rússia vem se solidificando como um polo de ciência e tecnologia, com o setor de TI sendo um dos que mais crescem desde o início do século XXI. Tal fator se deve ao país possuir muitos profissionais em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, com 560 mil pessoas se graduando nessas áreas em 2016, sendo o quarto maior número do mundo. Com isso, a Rússia é um dos principais exportadores de softwares do mundo, além de diversas empresas como Intel, Google e Boeing, possuindo centros de pesquisa e desenvolvimento no país. Portanto, a Rússia ainda exerce uma enorme influência mundial e tem o potencial para ser uma das 5 maiores economias do mundo. Mas para isso, é necessário enfrentar os problemas estruturais que dificultam a prosperidade econômica do país, através de instituições fortes, um ambiente seguro para investidores, além do fortalecimento do Código Judiciário. Se essas questões forem resolvidas, talvez os russos possam voltar ao status de superpotência, não apenas política, mas também econômica.